queridos, tudo bom? E aí, como vocês estão? Grande satisfação encontrá-los depois da data do meu aniversário. E estamos aqui para mais uma Pena Live, para a nossa Pena Live #5. E vamos lá, olha aí, o pessoal já está começando a entrar. Boa noite, Cauê, boa noite, Vitinho, boa noite para vocês. Pessoal do YouTube, boa noite para vocês também. É uma satisfação muito enorme encontrá-los. Obrigada. Feliz aniversário atrasado. Muito obrigada. Pessoal aí do YouTube também, muito obrigada pelas felicitações, obrigada por tudo. Vocês são incríveis. Marcinha também acabou de entrar. Deixa eu ver. Eu corintiana acabou de entrar. Fran também entrou. Boa noite pra vocês, gente. Boa noite. E assim, hoje eu não tenho muitos recados pra dar. Eu só queria agradecer todas as felicitações relativas ao meu aniversário. Marcos acabou de entrar. Boa noite. Eliette, boa noite. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, mas o Mia, meu gatinho, está miando, né? Ele também está agradecendo as felicitações de aniversário. Depois, se der, eu coloco ele aqui para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por todas as felicitações. E hoje, o que nós vamos ver? Ana Paula acabou de entrar. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. E hoje, o que a gente vai ver? Hoje nós vamos ver a aplicação da lei penal no tempo. Leidinha, boa noite. Rafa, boa noite a todos. E nós vamos ver a aplicação da lei penal no tempo. Então, gente, o que nós vamos falar sobre lei penal no tempo, né? Renata, boa noite para vocês, boa noite a todos. Vocês estão vendo, né? Reconectando aqui. Vocês estão conseguindo me ver agora? O vídeo ficou pausado um pouquinho por causa da conexão. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Tudo certinho? Escreve aí pra mim, por favor, nos comentários, tá bom, gente? Se vocês não estiverem conseguindo. Então tá bom. Então tá. Então não tá congelado. Beleza, muito bom. Bom, gente, então em relação à lei penal no tempo, eu acho que não na aula passada, porque na aula passada a gente falou de insignificância, né? A gente falou de alguns outros princípios. Mas nessa aula, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. E aí a gente vai voltar para o princípio da irretroatividade da lei penal. Então, a gente vai falar. Gente, espera só um minutinho que eu vou dar um jeito nesse gato. Espera aí, eu já vou. Pronto, voltei. Meus amores, voltei. Deixa o gato, tadinho. Não, é que ele queria ir pra caminha dele, tava fechado. Agora eu abri pra ele ir pra caminha dele. Então vamos lá. A gente vai falar. Quem tem pet, quem tem gato aqui, gente? Quem tem gato aqui sabe muito bem o que eu estou falando, né? Eles são os nossos donos. A gente não é dono deles. Eles são os nossos donos. Então, gente, voltando aqui. Nós falamos sobre o princípio da irretroatividade da lei penal. Pelo princípio da irretroatividade da lei penal, a lei penal não retroage, né? Então, este é o princípio. Qual que é a regra geral? A regra geral é de que a lei penal não retroage. Qual é a exceção? A exceção é salvo para beneficiar o réu. Então, pelo princípio da irretroatividade da lei penal, nós temos uma regra e nós temos uma exceção. Qual é a regra? A regra é a de que a lei penal não retroage.
Qual é a exceção? A exceção é a de que a lei penal retroage para beneficiar o réu. O que isso significa, gente? Significa que se eu pratico o crime hoje e vamos mudar um pouquinho. Se eu pratico o crime na semana passada, pratiquei um crime na semana passada, vamos pegar, por exemplo, um crime de receptação. Pratiquei um crime de receptação na semana passada. Nesta semana, hoje, dia 2 de junho, vem uma lei que de qualquer forma é mais benéfica para mim. Ou porque ela diminui a pena do crime de receptação, ou porque ela é uma lei que pratica abolício criminis, ou seja, ela exclui aquele crime do ordenamento jurídico, aquele tipo penal do ordenamento jurídico. Então, se de qualquer forma ela for benéfica, esta lei, se ela tiver conteúdo de direito penal, cuidado com isso, porque no processo penal é um pouquinho diferente. Então, se ela tiver conteúdo de direito penal e se, de qualquer forma, ela beneficiar o réu, ela vai voltar no tempo. Ou seja, ela vai voltar para a semana passada. Vamos supor que eu tenha praticado o crime na sexta-feira da semana passada. Então, muito embora ela tenha surgido hoje no nosso ordenamento jurídico, ela esteja vigente no nosso ordenamento jurídico hoje, dia 6 de junho de 2021, ela vai retornar, ela vai voltar no tempo para atingir uma conduta criminosa que foi praticada antes da sua vigência. Esse é o princípio da retroatividade da lei penal, ou seja, a lei penal, inicialmente, ela não volta, ela não retroage. Ela só vai retroagir no tempo se for em benefício do réu. Tudo bem até aqui, gente? Coloquem aí um emoji pra mim, se estiver tudo ok, se estiver tudo beleza, tá? Pessoal aí do YouTube, se estiver tudo ok, se estiver tudo beleza, por favor, coloca um ok aí pra mim, nos comentários, um joinha. Por favor, não esquece de ativar o sininho, de se inscrever no meu canal. Galera do Instagram que ainda não se inscreveu no canal, me ajuda lá, se inscreve no canal para eu ter pelo menos 1000 inscritos e poder transmitir efetivamente ao vivo o vídeo também pelo YouTube, tá? Me ajuda, façam campanha por mim, gente, tá? Por favor, me ajudem aí. E tudo bem, então aonde que está o princípio da irretroatividade da lei penal? Em primeiro lugar, está lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, essa é a regra, salvo, esse salvo é a exceção, para beneficiar o réu. E aí, nós temos o artigo também 2º do Código Penal. Artigo 2º do Código Penal, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Olha aí, abolício criminis, né? Ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, ou seja, a lei que traz a abolício criminis, ela vai retroagir no tempo para alcançar todos os fatos que aconteceram anteriormente à sua vigência, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, extingue tudo, extingue execução, extingue efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer forma favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, olha a força da lei penal benéfica. A lei penal benéfica, ela vai retroagir no tempo para atingir todos os fatos que aconteceram anteriores à sua vigência, ainda que decididos em sentença condenatória transitada em julgado, ainda que a gente tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Professora, e se já houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como que a gente vai fazer para aplicar essa lei mais benéfica? Então, a gente vai utilizar aí a revisão criminal. E se o nosso réu, por algum motivo, estiver preso, etc., a gente tem que lembrar que sempre cabe habeas corpus, né? Agora, para rescisão dessa decisão, a gente vai usar a revisão criminal. Bom,
aqui tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente já estudou isso. Agora nós vamos complicar um pouquinho. Por que nós vamos complicar um pouquinho? Porque nós temos algumas exceções ao princípio da irretroatividade da lei penal. Então lembra, pelo princípio da retroatividade, a lei penal não retroage. Pelo princípio da retroatividade da lei penal, a lei penal retroage se ela for benéfica ao réu. É exatamente a exceção ao princípio da irretroatividade. Mas nós também temos outras exceções ao princípio da irretroatividade da lei penal. Quais são essas exceções? Gente, essas exceções, elas precisam estar muito forte na cabeça de vocês. Por quê? Porque são exatamente elas que o examinador vai pedir na sua prova. Na sua prova de OAB, na sua prova de concurso público, na sua prova da vida, o examinador ele não vai muitas vezes pedir a regra, porque essa regra todo mundo sabe. Ele vai pedir a exceção para saber qual é o aluno que efetivamente está estudando, qual o aluno que efetivamente está antenado, ele vai pedir exceção. Então, vejam aqui, quais são as principais exceções, além da lei penal benéfica, que essa vai retroagir, né? Quando que a gente não vai ter a retroatividade da lei penal benéfica? Primeiro, lei excepcional. Segundo, lei temporária. Terceiro, a súmula 711 do STF. Então, nós vamos falar dessas três hipóteses aqui. Olha aqui a pergunta do Cauê. A abolição crimes é alegada de ofício pelo judiciário, pelo real interessado? Cauê, pode ser, como é uma matéria, vamos colocar assim, né, de ordem pública, ela pode ser alegada tanto pelo judiciário. Então, assim, se o judiciário verificar que aquele crime, ele não existe mais, aquele tipo penal, na verdade, não existe mais, porque uma norma posterior retirou aquele tipo penal do ordenamento jurídico, qualquer pessoa pode alegar, tá? Inclusive é dever do Ministério Público, como fiscal da lei, alegar esses casos. E, inclusive, o juiz. Se o juiz verifica que a hipótese de abolício crimes trata-se de hipótese de extinção da punibilidade. Então, o juiz, ele tem, sim, essa prerrogativa, na verdade não é nenhuma prerrogativa, é um dever de, sabendo que aquela é uma hipótese de extinção da punibilidade, ele já deve decidir nesse sentido, tá? É como acontece com a prescrição e com as outras causas de extinção da punibilidade que nós temos lá na parte geral, no finalzinho da parte geral do Código Penal. Então é isso, gente. Então vamos falar um pouquinho das exceções ao princípio da irretroatividade da lei penal. Olha aqui, quem tiver com material, por favor, vai me acompanhando com o material, tá, gente? Porque eu estou falando aí com base no material. Para quem ainda não tem o material, é só entrar lá no link da minha bio do Instagram, acessar lá Material Penalive. Vocês vão entrar num grupo do Telegram e nesse grupo do Telegram vocês vão encontrar todos os materiais que já estão disponíveis dessa Penalive e das Penalives anteriores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre lei excepcional e lei temporária. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, elas são aplicadas ao fato ocorrido durante a sua vigência. Então, a lei excepcional e a lei temporária são aplicadas durante o fato acontecido, aplicadas ao fato acontecido durante sua vigência. Professora, o que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu praticar um crime que esteja previsto numa lei excepcional ou numa lei temporária, ainda que, prestem atenção, ainda que posteriormente venha uma lei penal mais benéfica, ela não vai retroagir. Então, vou falar, já falei aqui pra vocês no Instagram, vou falar pro pessoal do YouTube, tá? Queridos do YouTube, seguinte, como que vai funcionar se eu pratico um crime com uma lei excepcional ou uma lei temporária? Significa o seguinte, que se eu praticar o meu crime sob a vigência de uma lei excepcional ou de uma lei temporária,
ainda que a lei posterior, ainda que venha uma lei posterior que seja benéfica para mim, que sou o criminoso, a criminosa, essa lei posterior não retroage, ok? Professora, mas por que não retroage? Vamos entender um pouquinho por que não retroage? Para a gente entender por que não retroage, nós precisamos entender a diferença entre uma lei excepcional e uma lei temporária. E nós precisamos entender o que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária. Então, veja o seguinte, o que é a lei excepcional? A lei excepcional é aquela feita para vigorar em períodos anormais, como guerras, calamidades, pandemias e etc. Então, veja, tanto a lei excepcional quanto a lei temporária, elas vão ter um caráter de excepcionalidade. Tanto a lei excepcional quanto a lei temporária vão ter um caráter de anormalidade, tá? As duas vão trazer isso. Qual vai ser a grande diferença entre elas? A grande diferença entre elas é que a lei excepcional, ela não tem uma data certa, definida de vigência. Enquanto que a lei temporária, ela tem essa data limite, essa data definida de vigência. Então, ela vai ter vigência até uma data X. Vamos ver um exemplo? Professora, eu não estou entendendo muito bem. Então, vamos para o exemplo. Exemplo, artigo 1º. Esse daqui, gente, eu não tirei de nenhuma lei, tá? Esse é um exemplo, uma criação da minha cabeça, tá? Essa lei não existe. Até poderia existir, mas não existe. Olha lá, artigo 1º, tá? Da nossa lei aqui hipotética. Frequentar lugares públicos ou abertos ao público durante o período da pandemia sem o uso da máscara N95. Então, esse é o tipo penal, tá? O legislador está criando esse tipo penal aqui. Frequentar lugares públicos ou abertos ao público durante o período de pandemia sem o uso da máscara N95. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, pelo máximo de pena aqui, a gente já sabe que é um crime de menor potencial ofensivo. Artigo 2º. Esta lei ficará em vigor enquanto durar, então esta lei ficará em vigor enquanto durar o pico de disseminação da Covid-19 no Brasil. Professora, mas vai ser até que dia, né, que a gente vai ter esse pico de disseminação da Covid-19 no Brasil? Vejam que neste caso, tudo vai depender das circunstâncias. Então, eles estão falando, né, aqui voltando para o mundo real, eles estão falando que nós teremos aí uma terceira onda que vai vir muito provavelmente semana que vem. Então, nós teremos um novo pico. Tudo bem que o nosso pico já está alto, né? Mas nós estamos em relativa estabilidade e que provavelmente nas próximas semanas teremos um novo pico. Então, veja, enquanto durar o pico de disseminação da Covid-19 no Brasil, aquela pessoa que frequenta lugares públicos ou abertos ao público sem a N95 estará sujeita a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Esse tipo penal, ele foi criado por uma situação de anormalidade, que é a situação da pandemia causada pela Covid-19 no Brasil. Só que percebam que não existe uma data na própria lei, na própria norma, colocando o término da sua vigência. Então, esta é uma lei excepcional. A lei excepcional, ela vem para períodos de exceção, períodos de anormalidade, e ela não tem uma data de término de vigência. Agora, nós temos a lei temporária, né? A lei temporária, ela é muito parecida com a excepcional. A diferença é que na lei temporária nós temos na própria lei uma data de término da sua vigência. Então, olha aqui no nosso material o exemplo. Artigo 1º. Frequentar lugares públicos ou abertos ao público durante o período da pandemia sem o uso da máscara N95. Veja que até aqui tá igualzinha, né? A excepcional e a temporária. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 2º, que vai mudar aqui esse artigo 2º, né? Então, artigo 2º. Esta lei fica em vigor do dia 24 de março de 2020 até 25 de dezembro de 2022.
Então, 24 de março de 2020 até 25 de dezembro de 2022. Vejam, a única diferença, né, de uma lei excepcional para uma lei temporária é essa. É que na lei temporária nós temos a data de término bem definida na própria norma, tá? Então veja, vamos supor o seguinte, essa lei aqui ela está em vigor, vamos pegar a temporária, mas se fosse excepcional, seria a mesma coisa, tá? Então, seja excepcional, seja temporária, o raciocínio é exatamente o mesmo. Eu, Heloísa, vamos supor que eu vou num determinado supermercado, no shopping, tá? Eu vou no shopping sem a minha N95. Na verdade, eu até uso a N95 para poder entrar no shopping, porque senão eu não consigo entrar. Mas lá no shopping eu acho que eu não preciso mais de N95, que esse negócio de pandemia é tudo uma bobagem, que essa é uma gripezinha, né? Que tá tudo muito super notificado, aquelas coisas todas, aquelas baboseiras todas. E eu tiro, então, a minha N95, começo a rodar no shopping, né? Conversar com todo mundo, né? Coisa bonita, pandemia não existe mais. E aí, veja, eu então pratico o tipo penal, a infração, né, o crime desse tipo penal do artigo 1º desta lei temporária. E vamos supor que eu, por conta desse tipo penal, eu não posso ser presa em flagrante por conta da pena, mas alguém me leva até a delegacia de polícia, faz o registro da ocorrência, eu sou conduzida para prestar esclarecimentos, presto meus esclarecimentos e começo a ser processada, tá? O juiz, quando for, veja que por essa lei temporária, ela fica em vigor até 25 de dezembro de 2022. E vamos supor que esse meu processo demore muito tempo para ser julgado. Quando é 26 de dezembro, bom, 26 não por causa do recesso, né? Quando é janeiro de 2023, o juiz vai me julgar. Agora veja, em janeiro de 2023, essa lei não existe mais. Em janeiro de 2023, vamos supor, tá, gente? Janeiro de 2023, todo mundo vacinado, Covid é coisa do passado, Covid não existe mais mesmo, porque daí já tá todo mundo vacinado, todo mundo andando sem máscara, tá? E aí o juiz, em janeiro de 2023, vai julgar aquela minha conduta do dia 2 de junho de 2021, que eu pratiquei essa conduta sob a vigência da lei temporária. Se a gente pensasse, né, um raciocínio lógico, bom, quando essa lei temporária ela perde a vigência em dezembro de 2022, veja, o crime deixa de existir. Então, a gente teve um crime que existiu só no período da temporária, de 24 de março de 2020 até 25 de dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, esse crime, ele não existe mais. E aí, o aluno, por que o examinador pede sempre a exceção? Porque o aluno que é desavisado, ele vai pensar o seguinte, bom, se o crime hoje não existe mais, essa não existência do crime, né, essa lei que voltou a vigorar, ela vai voltar no tempo e vai beneficiar a Heloísa. Então, quando o juiz for julgar lá em janeiro de 2023, como não existe mais esse crime, ela não vai poder ser punida por esse crime. Mas veja, nós estamos numa exceção, nós estamos numa lei temporária, e se fosse excepcional, seria exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio. O que eu falei para vocês? Que sempre que o crime for praticado sob a vigência de uma lei temporária ou sob a vigência de uma lei excepcional, a lei posterior que for benéfica, ela não volta no tempo. Então, veja, se quando eu pratiquei esse crime, esse crime ele estava previsto numa lei temporária, não adianta se na hora que o juiz for julgar, não existe mais o crime. Eu serei processada e julgada por esse crime do artigo 1º. Então, neste caso, veja, a lei penal benéfica, ela não vai retroagir. A lei que nós vamos aplicar, então, se eu pratico um crime sob a vigência de uma lei temporária, de uma lei excepcional, a lei que eu vou utilizar é a lei da data da prática da conduta, a lei da data da conduta,
que é exatamente essa lei temporária. Então, muito cuidado com isso, porque aluno cai e cai bonito nisso daqui, tá? Toda vez que o crime for praticado na vigência de uma lei temporária ou na vigência de uma lei excepcional, não interessa o que vem depois. Não interessa se o que vem depois, se a lei que vem depois é benéfica, é pior para o réu, como que ela é, não interessa. A lei que o juiz vai utilizar é a lei vigente, aquela lei temporária ou aquela lei excepcional vigente na data da conduta. Isso significa, gente, que mesmo que eu seja julgada lá em janeiro de 2023 e esta lei temporária não esteja mais vigente, o juiz vai me julgar por este crime do artigo 1º. E eu estarei sujeita a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Professora, mas como assim? Nem tem mais Covid, né? Em janeiro de 2023, nem tem mais Covid, todo mundo tá vacinado, a vida tá normal de novo, por que você vai ser punida? Porque quando eu pratiquei a conduta, as coisas estavam anormais. Quando eu pratiquei a conduta, as coisas estavam fora da normalidade. Nós estávamos no período de pandemia, eu estava lá andando no shopping sem máscara, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês sobre lei temporária e lei excepcional. Depois disso, gente, nós temos a súmula 711 do STF. Essa súmula 711, ela gera muita dúvida para os alunos. Por quê? Em primeiro lugar, porque eles não entendem, mesmo que você leia a súmula foi mal redigida. Essa súmula não foi bem redigida e gera uma série de dúvidas por parte do aluno já na interpretação. Segunda coisa, o aluno muitas vezes não se lembra o que é crime continuado, o que é crime permanente, a diferença entre eles. Terceira coisa, o aluno não sabe aplicar a súmula no caso concreto. Então, vamos ver aqui, eu vou começar lendo a súmula para vocês, tá? Para explicar como que ela funciona, para a gente poder trabalhar com ela no caso concreto, tá bom? Então, vamos lá. Eu não posso deixar de mandar um beijo para minha querida amiga Ana Paula, que me conhece desde a 5ª série, tá? Isso já faz muito tempo, acho que eu tinha 11 anos, 10 anos e nós somos amigas desde então. Então, beijo, Ana, um coração para você, muito obrigada de participar aqui. Muito obrigada por todos, né, a todos que estão participando aqui de mais uma Pena Live, tá bom, gente? Bom, então vamos para a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Professora, não entendi nada. Geralmente quando a gente lê a primeira vez, a gente não entende nada e a gente precisa, na verdade, ler todo o julgado para poder entender essa súmula, tá? Eu já tive caso de aluno que durante a aula, passou a aula inteira não entendendo a tal da súmula. Na verdade, assim, muitas vezes o aluno lê e essa súmula, ela tem uma redação ambígua. Então, aí o aluno às vezes fica teimando, né? Não, mas não é assim, é assado. Não, gente, não, esquece de entender a súmula. Vamos aprender a aplicação dessa súmula, tá? E pra gente aplicar esta súmula no caso concreto, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que é um crime permanente, o que é um crime continuado e a diferença entre eles, tá? Vamos começar pelo crime permanente, porque o crime permanente é um pouco mais simples de eu explicar para vocês. O crime permanente é aquele cujos efeitos prolongam-se no tempo, tá? Então, o crime permanente é aquele cujos efeitos se prolongam no tempo. A conduta, isso é importantíssimo. A conduta é uma só. Mas os efeitos são sentidos por um longo período. Então, veja, a conduta humana, a ação ou omissão humana é uma só, mas os efeitos, eles se prolongam no tempo, eles permanecem no tempo. E aí, o nome
crime permanente. Vamos dar um exemplo para vocês. Crime de sequestro e cárcere privado. Então, vamos supor que eu prenda uma pessoa, vamos ver algum aluno aqui para eu prender. Então, eu vou pegar aqui o Sérgio que acabou de falar aqui, né, exemplo de sequestro, é isso mesmo, Sérgio. Eu sequestro o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Posso te sequestrar? Dá só um ok aí para ver se eu posso te sequestrar, tá? Sérgio está exercendo a advocacia, está ganhando muito dinheiro, rios de dinheiro, né? E eu resolvo sequestrar o Sérgio com a intenção de pedir um resgate. Isso, na verdade, é uma extorsão mediante sequestro. E aí, eu restringo, então, o crime aqui, o crime que eu estou dando o exemplo, não é um simples sequestro e cárcere privado, já é uma coisa mais grave, é uma extorsão mediante sequestro. Eu prendo o Sérgio e levo o Sérgio para um cativeiro, tá? Riquelme, a sua hora vai chegar, fica tranquilo, tá? Logo mais é você. E levo o Sérgio para um cativeiro, certo? Veja, a conduta de restringir a liberdade do Sérgio, de pegar o Sérgio e levar para um cativeiro, vamos supor que o cativeiro seja uma casinha que eu encontrei no meio de um sítio abandonado, tá? A conduta de pegar o Sérgio e levar para essa casinha, vamos supor que essa casinha ela seja com aquela parede que não passa som, aquela coisa bem de filme americano, tá, gente? Que tem uma clarabóia em cima, que não tem janela, que não tem nada, é praticamente um bunker no qual eu fui lá levar o Sérgio. É um cativeiro bem modernoso, bem modernex. Totalmente trancado, trancafiado, não tem ninguém perto. Então eu pego o Sérgio, levo ele lá no cativeiro, deixo ele lá e vou fazer o contato com a família para exigir o pagamento do resgate. Veja que a conduta de restringir a liberdade do Sérgio é uma só. Eu peguei o Sérgio estava saindo lá do escritório de advocacia dele, eu pego ele, né, aponto a arma na cabeça dele, rendo ele e mando pro cativeiro e deixo ele lá preso no cativeiro, ok? Agora, veja que a conduta é uma só, mas o efeito dessa restrição de liberdade do Sérgio, ela vai se perpetuar no tempo, ela vai permanecer no tempo. Por isso que o crime, ele é chamado de permanente, porque a conduta de prender o Sérgio é uma só. Eu posso até sair de lá do cativeiro. Eu deixo o Sérgio lá, né? Porque já tá tudo fechado, bunker, clarabóia, tudo certo. Eu deixo o Sérgio lá e eu vou fazer minhas atividades, como se nada tivesse acontecido. E vou atrás de exigir esse resgate por parte da família do Sérgio, do sócio do Sérgio, de quem quer que seja. Agora, uma vez que eu restringo a liberdade dele, os efeitos da restrição dessa liberdade permanecem no tempo, ou seja, ele vai ficar trancafiado lá por um determinado período de tempo, até eu ou uma outra pessoa irmos lá e retirarmos o Sérgio desse cativeiro. Então veja que esse é um exemplo de crime permanente. A conduta é uma só, prender o Sérgio, mas uma vez que eu pratico essa conduta, a restrição da liberdade dele, ele vai ficar preso lá. Enquanto ninguém for tirar, ele vai ficar preso por um determinado período. Isso é crime permanente, tá? Então, vamos usar o crime permanente para a gente poder aplicar a súmula 711 do STF. Prendi o Sérgio hoje, dia 2 de junho, tá? Extorsão mediante sequestro. Aí, o Sérgio fica uma semana, vamos supor que eu prendo o Sérgio hoje e consigo o resgate e liberto o Sérgio. Hoje é uma quarta-feira, liberto o Sérgio na próxima quarta, tá? Então, de quarta-feira hoje, dia 2 de junho, até a próxima quarta, por favor, se alguém tiver o calendário aí, me ajude para eu saber que dia será a próxima quarta-feira. Fato é que, enquanto o Sérgio está preso, tá? Enquanto o Sérgio está com a sua restrição de liberdade, o que acontece? Vem uma lei posterior de extorsão mediante sequestro, que ela altera a pena base e faz com que a pena base seja maior. Então, eu estarei sujeita a uma pena maior do que a penalidade inicial. A pergunta é a seguinte, veja que o crime, ele acontece, né? Quando que aconteceu esse crime? Dia 9? Obrigada, Fernanda. Esse crime, ele aconteceu do dia 2 de junho
até o dia 9 de junho, que foi quando ele foi libertado, né? Então, enquanto ele está preso, o crime é permanente. E é por isso, uma coisa importante do crime permanente, é por isso que a polícia pode, a qualquer momento, se a polícia verificar que o refém está preso lá no cativeiro, a polícia pode a qualquer momento vir e me prender. Por quê? Porque o crime é permanente. Os efeitos do crime, eles permanecem no tempo. Isso significa que o crime está se consumando. Isso significa que a situação de flagrante, enquanto ele estiver preso ali, a situação de flagrante também permanece. Porque a consumação, ela permanece no tempo. Eu posso ser prendido enquanto o Sérgio estiver preso, eu posso ser preso em flagrante por este crime, tá? Fato aqui, no dia 8 de junho, ele foi liberto no dia 9, no dia 8 de junho entra em vigor uma nova lei que piora a minha vida, a vida da Heloísa sequestradora, e estabelece uma pena base maior do que a pena base prevista para esse tipo de crime. Como que eu vou aplicar? Então, o juiz, quando ele for julgar esse crime, qual lei ele vai aplicar? Ele vai aplicar a lei do dia 2 de junho, que foi quando começou a restrição da liberdade do Sérgio, ou ele vai aplicar a lei do dia 8 de junho, que foi quando a lei foi alterada. Veja que o crime, ele permanece. Então, quando que o crime aconteceu? O crime aconteceu nesse espaço de tempo, do dia 2 de junho até o dia 9 de junho. Mas no dia 8 de junho veio uma nova lei. Ah, professora, o juiz ele não pode usar a lei antiga até o dia 8 de junho e depois ele usa a lei pior? Ou então, né, aqui a Fernanda tá falando, professora, ele não pode usar a primeira lei, que é a mais benéfica? Porque se a gente tem esse princípio, né, da utilização da lei mais benéfica, a gente vai por esse raciocínio. Se o crime começou, se a consumação do crime começou na vigência de uma lei que é mais benéfica, então a gente aplica essa lei para todo o período. Agora veja, o que diz a súmula 711 do STF? A lei 711 do STF fala o seguinte: se o crime é permanente ou continuado, eu vou usar a lei, aquela lei vigente quando termina, quando cessa a permanência, ainda que ela seja pior para o meu réu. Então veja, neste caso, eu, Heloísa, sequestradora do Sérgio, tá tudo bem aí com você? Você ainda tá com a gente? Você foi liberado? Você foi liberado, tá, Sérgio? Na verdade, assim, na minha linha do tempo, você vai ser liberado no dia 9 de junho. Então, você fica tranquilo, fica sossegado. Você vai ser libertado, tá? Não vamos te matar, não vamos fazer nada. A sua família vai pagar o resgate e você será liberado, beleza? Veja que neste caso, qual é a lei que o juiz vai aplicar? Ele vai aplicar a lei do dia da cessação da permanência. O juiz, ele é obrigado a aplicar a lei do dia 8 de junho, né? Porque ele foi libertado no dia 9. Então, a lei que está vigente foi essa lei, vamos chamar a lei posterior de lei B, para ficar mais simples, tá? Então, eu sequestro o Sérgio sob a vigência da lei A, que tem uma pena menor. Só que ele é liberado na vigência da lei B, que tem uma pena maior. Qual que é a lei que o juiz vai ter que utilizar? Pela súmula 711 do STF, o juiz terá que utilizar a lei B para todo o período. Todo o período. Então, cuidado com isso. Por quê? É outra coisa, né? Outra exceção. O aluno sempre cai. Por que o aluno sempre cai? Porque ele tem essa coisa da lei benéfica na cabeça dele. Ele tem essa coisa da retroatividade da lei penal benéfica. Muito cuidado com isso. Súmula 711 do STF. O juiz ele tem que aplicar a lei que estava vigente no dia da cessação desta permanência. Ou seja, se essa permanência terminou no dia 9 de junho, se esse meu réu foi liberado, se esse meu sequestrado, se o Sérgio foi liberado do sequestro no dia 9 de junho, qual é a lei que o juiz tem que aplicar? Aquela lei que entrou em vigência no dia 8.
A lei B. E ele vai aplicar essa lei B para todo o período da permanência. Ele vai aplicar essa lei B para o dia 2 de junho, tá? Até o dia 9 de junho. Cuidado com isso, gente, muito cuidado com isso, tá? Professor Pedro também aí presente com a gente. Obrigada, Pedro, beijo grande pra você. Hashtag penal mais legal, viu? Porque o Pedro é professor de trabalho e processo do trabalho. Então, veja, gente, exatamente, Thaís, nós vamos aplicar aqui a lei B, tá bom, gente? Tudo certo? Se alguém tiver dúvida, por favor, se for uma dúvida um pouco mais tranquila, manda aqui. Se for aquela dúvida assim, não entendi nada, professora, estou perdido, estou perdida, manda um direct pra mim ou me procura no Telegram que a gente resolve a sua dúvida, tá bom? Bom, então vamos passar para o crime continuado. Para o crime continuado, nós vamos usar exatamente a mesma lógica da súmula 711, é igualzinho. A única diferença é no que consiste o crime continuado. Gente, o crime continuado nada mais é do que uma ficção legal, do que uma ficção jurídica, uma ficção legal. O crime continuado, se a gente for olhar ele, se a gente tivesse um microscópio, e ele fosse, né, um material de análise e a gente fosse analisar no microscópio, a gente veria que o crime continuado, na verdade, é a junção, é a aglomeração de vários crimes que foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e de forma de execução. Para quem tiver dúvida, leia o artigo 71 do nosso Código Penal, tá? Então, são vários crimes praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, de lugar e de modo de execução. E para falar um pouquinho do crime continuado, então eu vou precisar de um exemplo. Então, a hora do Riquelme chegou. Riquelme, sua hora chegou, você está aí? Só que, na verdade, você não vai ser sequestrado, nem morrer, nem nada disso, tá, Riquelme? Na verdade, você será o nosso criminoso. Tudo bem de você ser o nosso criminoso? Responde aí pra mim se você estiver me assistindo aí. Então, Riquelme, né? Nosso querido Riquelme, ele é caixa de uma grande rede de supermercados. Tudo bem? Ele é caixa de uma grande rede de supermercados e ele tá numa situação muito difícil da vida dele. Ele tá sem dinheiro, ele precisa pagar a universidade, a família dele tá doente, a Covid-19, viu, Riquelme? Eu vou precisar dar uma incrementada aqui, então você vai sofrer um pouquinho aqui nesse meu contexto fático, mas é tudo em bem da ciência, tá? Tudo em prol da ciência, pelo bem da ciência. Riquelme tá mal de grana, família toda com Covid, aquela situação difícil, os pais estão hospitalizados, e ele precisa pagar a universidade, eram os pais que ajudavam ele, os pais são autônomos, e ele se vê nessa situação, né, de ter que pagar o curso dele, a universidade, não consegue. Aí o que ele faz? Ele fala assim, bom, eu vou fazer o seguinte, todo dia, ao fechar o caixa, eu vou pegar ali em torno de 4, 5, 6 reais do caixa todo dia. Que é meio que a diferença do caixa, né? Essa diferença em determinados lugares eles já contabilizam essa diferença de preço dentro do caixa. Então eu vou furtar 6 reais, até 10 reais por dia, tá? Mas quantidades pequenas para não dar muito na vista, para não dar muito na cara. Então ele faz isso. Um dia ele furta 2, outro dia ele furta 3, outro dia ele furta 10, outro dia ele furta 8. Mas assim, sempre dentro deste limite. E todo dia, ele tem uma regularidade, gente, de todo santo dia. Precisa ser todo santo dia para ser crime continuado? Não, tá? Depois quando a gente for explicar para vocês sobre crime continuado, a gente fala dessa questão da regularidade. Mas para ficar bem redondinho, bem bonitinho o nosso exemplo, todo dia, quando ele fecha o caixa do turno dele, ele vai lá e furta o tal dos 10 reais, ou 5 reais, ou 8 reais. Cada dia é um valorzinho diferente, mas tudo valor pequenininho. E ele faz isso durante 2 anos. 2 anos o Riquelme vai lá e pratica esse furto.
até que, né, a rede de supermercado se liga, vê que tem alguma coisa diferente ali, vai investigar e verifica, né, o Riquelme pressionado, ele fala, não, fui eu mesmo, é porque eu tava com dificuldade, etc, etc. Ele faz isso por 2 anos. Só que, no meio do caminho, vamos supor que o Riquelme, ele faz isso de 2019 até 2021, tá? Então, ele começa os furtos em 2019 e vai até 2021. Esses furtos todos, veja, o crime continuado, ele é uma medida de política criminal. Por quê? Porque se a gente considerasse cada furto um crime, o juiz ele teria que somar todas essas penas. Imaginem vocês o Riquelme praticando o furto todo santo dia e o juiz tendo que somar uma pena no furto simples de até 4 anos por vezes, né, 366 vezes 2. Daria uma coisa assim astronômica, absurda, que não condiz com a gravidade do tipo penal de furto e não condiz com a gravidade dos crimes por ele praticados. Então, para evitar isso, o legislador ele considera todos esses pequenos furtos que foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução como se fosse um furto só. Então, será um furto continuado, um furto na modalidade crime continuado, lá do artigo 71 do Código Penal. 71 caput do Código Penal. E aí, o juiz ele vai considerar todos esses furtos como se fosse um só. E aí, a pena que será aplicada será uma pena proporcional à gravidade desses crimes. Professora, mas então o que vai acontecer se o Riquelme começa os furtos em 2019, vamos supor, no dia 1º de janeiro de 2019, e vai até 1º de janeiro de 2021? Só que em 1º de janeiro de 2020, no meio do caminho, entre os furtos, vem uma nova lei, vem uma lei posterior, que muda a pena do furto. A pena máxima é de 4 anos, furto simples. Essa lei faz com que essa pena máxima seja de 8 anos. Uma coisa assim, muito maior, tá? 8 anos. Qual é a lei que o juiz vai utilizar? A lei A, com pena máxima de até 4 anos, ou a lei B, com pena máxima de até 8 anos? Então, veja, novamente, como que nós vamos resolver isso? Nós vamos para a súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF, ela coloca que se eu tenho um crime continuado, que começa na vigência de uma lei e termina na vigência da outra lei, nós vamos utilizar a lei que estava vigente no final da continuidade. Então, veja, se a continuidade desses crimes todos de furto do Riquelme começou no dia 1º de janeiro de 2019 e foi até 1º de janeiro de 2021, o juiz vai considerar um único crime de furto, tá? Porque é isso que fala o crime continuado. O juiz vai utilizar um único crime de furto e nesse crime de furto ele vai utilizar a pena da lei B. Por quê? Porque foi a lei vigente quando terminou a continuidade. Aquela lei que estava vigente quando terminou a continuidade. Então, o juiz vai considerar um único crime de furto com uma pena base de até 8 anos, né? Porque essa lei B aumentou a pena do crime de furto e vai aplicar o aumento referente à continuidade delitiva. Professora, eu não estou entendendo muito esse aumento. Lê lá o artigo 71 que você vai entender. Depois a gente vai falar sobre o crime continuado. O importante aqui é que vocês entendam. Toda vez que eu tiver um crime continuado ou um crime permanente, o juiz vai ter que utilizar a lei que está vigente na data em que termina a continuidade ou que termina a permanência. Professora, mas isso é muito injusto, porque ele passou 1 ano praticando esses furtos na vigência da Lei A. E a Lei A tinha uma pena máxima de até 4 anos de reclusão. Isso é um absurdo. Por que o juiz não pode considerar o 1º ano vigência da Lei A e o 2º ano na vigência da Lei B? O que o STF, não concordo com isso, tá? Não concordo com isso, mas o que o STF coloca? Como que o STF fundamenta a aplicação dessa súmula? Ele fundamenta da seguinte forma: olha, se mesmo depois da mudança da lei,
o Riquelme continuou furtando, é sinal de que ele assumiu a aplicação da lei nova para todo o período. Se ele não quisesse a aplicação da lei nova para todo o período, era só ele parar antes da vigência da nova lei. Como se todo mundo, né, do Brasil soubesse datas iniciais de vigências de lei. Então, amanhã vai entrar em vigor a nova lei que vai aumentar a pena do crime de furto. Então, deixa eu parar agora, porque se eu continuar, a lei nova, que é pior para mim, vai ser aplicada em todo o período. Isso, para mim, não faz muito sentido, né? Mas não é a minha opinião que conta, é a opinião do STF. Para o STF, nós vamos aplicar a lei posterior para todo o período, ainda que ela seja mais gravosa, tá? Professor Aqualo também entrou, professor Aqualo, grande honra ter você aqui, um beijo grande para você. Então, gente, vejam o seguinte, a lei posterior, tá? A lei, na verdade, não é nem a lei posterior, é a lei na data em que termina a continuidade ou a permanência. É essa a lei que nós vamos aplicar para todo o período da continuidade ou da permanência. Professora, e os alunos sempre me perguntam, né? Professora, e se o Riquelme ou eu, a Heloísa, né, naquele caso do sequestro, ou no caso do furto continuado, e se a lei posterior, a lei que vem depois, é benéfica? E se ela diminui a pena? Então, vamos pegar o caso do Riquelme. E se o Riquelme está lá praticando os furtos dele de 2019 até 2021, e em 2020 vem uma lei praticando abolício criminis em relação ao crime de furto em pequenas quantidades. E se, né? Pode acontecer? É difícil na prática, né? Ainda mais com o nosso legislativo aí cada vez mais aumentando penas. Mas pode acontecer? Pode. Pode ser que a pena do crime diminua com uma lei posterior? Pode. E aí? É a mesma coisa, gente. Eu vou utilizar a lei que está vigente na cessação da continuidade ou da permanência para todo o período. Então, se a lei posterior vem uma lei B, tá? Em 2020, o Riquelme começou em 2019. Em 2020, vem uma lei que exclui o furto de pequeno valor, sim, expressamente. Olha, em relação a furtos no valor de até R$20, não se aplica o tipo penal do dispositivo do Código Penal. Então, veja, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz ele vai ter que aplicar esse dispositivo para todo o período, tá? Então, vale tanto para quando a lei for mais gravosa, quanto para quando a lei for mais benéfica. O que importa isso tem que entrar muito... Isso tem que entrar muito na cabeça de vocês. O que importa é o seguinte... a data da cessação, da continuidade ou da permanência. É essa data que nós vamos levar em consideração. A lei que estiver vigente nessa data é a lei que nós vamos levar em consideração para aplicar para todo o período, tá? E aí, gente, para terminar, nós vamos falar um pouquinho, não posso deixar de falar mandar um abraço para Cleide. Cleide, um beijo, um abraço muito grande para você. Para terminar, seguinte, em relação ao tempo do crime, tá? Uma coisa é a aplicação da lei penal, isso é uma coisa. Outra coisa é o tempo do crime. Mas eu já vou falar do tempo do crime, mas por uma divisão aí do nosso conteúdo. Para a gente saber tempo e lugar do crime, existe um método mnemônico, uma palavrinha que se chama luta, tá? Não se esqueçam dessa palavrinha, luta. É a luta diária que nós temos para aprender direito penal, que é muito mais legal. O que significa essa palavrinha? Em relação ao lugar do crime, nós vamos utilizar o princípio da ubiquidade. Em relação ao tempo do crime, nós vamos utilizar o princípio ou a teoria da atividade. Então, em relação ao lugar do crime, nós vamos usar a teoria da ubiquidade. Em relação ao tempo do crime, nós vamos usar a teoria da atividade.
Em relação ao tempo do crime, nós vamos usar a teoria da atividade. Professora, para que serve esse negócio de tempo do crime? O tempo do crime é o momento no qual o crime aconteceu. Qual é o tempo do crime? É quando eu vou aplicar a lei penal, qual é o momento? Qual é o momento em que eu tenho que analisar a lei vigente? Quando eu vou analisar, quando eu vou verificar qual lei se aplica àquele crime, qual que é o momento que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar o momento da prática da conduta ou eu tenho que utilizar a lei do momento do resultado? Então, veja, aqui no Brasil, nós usamos a teoria da atividade. Eliette falou que travou, vou repetir. Nós usamos a teoria da atividade. Então, quando nós formos analisar a aplicação de lei penal, se eu aplico lei A ou lei B para um determinado crime, qual que é o momento que eu vou utilizar do crime? O momento da conduta ou o momento do resultado? Então, veja, neste caso, nós vamos usar o momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. O pessoal tá falando que tá falhando, deve ser por conta do áudio, tá, gente? Peraí, só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a nossa pena live e a gente volta. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se vai retornar. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim ou não? Acho que não, né? Deixa eu terminar aqui.